Olá, bem-vindos ao Opa News BR. Olha, o futuro político de um dos estados mais importantes do Brasil, o Rio de Janeiro, está sendo decidido agora, lá em Brasília. A gente vai mergulhar fundo para entender o que está em jogo no julgamento do governador Cláudio Castro. Então, se você curte entender os bastidores do poder, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhuma análise nossa. Vamos direto ao que interessa, sem rodeios. A pergunta que está todo mundo se fazendo, tanto em Brasília quanto no Rio, é essa. O governador Cláudio Castro pode mesmo perder o mandato? Pois é, essa resposta está nas mãos do tribunal eleitoral mais poderoso do país. E a gente vai entender direitinho o porquê. Então, para a gente entender essa história toda, nosso foco vai lá para Brasília. É lá que está acontecendo o evento principal. Um julgamento que pode mudar tudo, lá no Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. É essa corte que bate o martelo final em qualquer assunto de eleição no Brasil. E olha só a dimensão disso. O ponto central aqui é que não é só o cargo de governador que está na berlinda. Uma decisão contra ele pode não só tirar ele do Palácio Guanabara, mas também torná-lo inelegível, ou seja, fora das próximas eleições. É um daqueles momentos de tudo ou nada na carreira de um político. Mas peraí, como é que um governador que acabou de ser reeleito chega numa situação dessas? Para a gente sacar isso, a gente precisa voltar no tempo, ir lá na origem de tudo e dar uma olhada bem de perto nas acusações que levaram ele para esse julgamento. A principal acusação tem um nome complicado: abuso de poder político e econômico. Mas traduzindo, o que a promotoria está dizendo é que a máquina pública do Rio de Janeiro, o governo em si, teria sido usada para dar um empurrãozinho ilegal na campanha de reeleição dele lá em 2022. E como esse suposto esquema funcionava? Bom, aí que a coisa fica mais detalhada. A investigação foca em um monte, mas um monte mesmo, de contratações feitas por dois órgãos do Estado, o CEPERJ e a UERJ. A grande suspeita é que essas vagas, no fundo, eram uma maneira de pagar gente para trabalhar na campanha, só que usando dinheiro público, sabe? E para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, se liga nesse número. O Ministério Público conseguiu rastrear saques em dinheiro vivo, na boca do caixa, que chegam a mais de 248 milhões de reais. É muito dinheiro. Segundo a acusação, era essa grana toda que estaria financiando essa suposta estrutura de campanha por fora. Claro, tem o outro lado da história. A defesa do Cláudio Castro nega tudo, pé junto. A versão deles é bem direta. Tudo que o governo fez estava dentro da lei, tintim por tintim, e não tinha absolutamente nada a ver com a campanha eleitoral. Eles batem na tecla de que não existe nenhuma irregularidade. Só que o Cláudio Castro não é o único nome importante nesse rolo todo. O processo envolve outras peças-chave do xadrez político do Rio. Vamos dar uma olhada em quem mais está nessa mira. Junto com o governador, está o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar. Ele também enfrenta as mesmíssimas acusações. Na época, ele era uma figura super importante no governo e, assim como Castro, também diz que não tem nada a ver com nenhuma irregularidade. É importante entender que esse processo não brotou do chão direto em Brasília. Não. Ele teve uma longa caminhada na justiça. Bora refazer esse caminho para entender como que, mesmo depois de uma absolvição, o caso foi parar lá na capital federal. Olha só como foi. Primeiro, o caso foi julgado lá no Rio mesmo, no Tribunal Regional Eleitoral. E lá, tanto Castro quanto Bacella foram absolvidos. Fim da história? Que nada. O Ministério Público não concordou com a decisão, recorreu e aí o processo subiu para a última instância, o TSE, em Brasília. É por isso que a gente está com esse julgamento decisivo acontecendo agora. Bom, com o processo agora no TSE, a pergunta é: e agora? O que acontece? Um julgamento desses não é bagunçado, ele segue um roteiro bem certinho. Vamos entender quais são os próximos passos. Funciona assim. Primeiro, a ministra Isabel Galotti, que é a relatora do caso, lê um resumo de tudo. Depois, é hora dos argumentos. A acusação fala, as defesas falam. E só aí, a ministra dá o voto dela. Depois dela, votam os outros 6 ministros do tribunal. Ah, e tem um detalhe que pode mudar tudo. É o famoso pedido de vista. Qualquer um dos ministros pode simplesmente dizer: preciso de mais tempo para pensar sobre isso. Se isso rolar, o julgamento para na hora e a decisão final é adiada sem uma data certa para voltar. Independente do que for decidido, uma coisa é certa: o futuro político do Rio de Janeiro vai ser redesenhado. Pensa bem, se ele for absorvido, sai muito mais forte para o resto do mandato. Agora,
Se o mandato for cassado, aí a gente tem um vácuo de poder, na hora, o vice assume, talvez tenha até novas eleições, o Estado entraria num período assim de muita incerteza. O que está em jogo vai muito além de um cargo. Para continuar por dentro de tudo o que acontece nesse caso e em outros assuntos importantes para o nosso país, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal Opa News BR, assim a gente continua essa conversa. A gente se vê na próxima análise. Até lá!